E se tudo que sabemos sobre a origem da civilização estiver incompleto, durante séculos, acreditamos que a história humana começou há cerca de 5.000, 6.000 anos, com o surgimento das primeiras grandes civilizações na Mesopotâmia, no Egito e no Vale do Indo. Foi ali que surgiram a escrita, os impérios e as cidades organizadas. Mas, e se isso for apenas a superfície da história? E se a verdadeira história da humanidade for muito mais antiga? Durante muito tempo, arqueólogos acreditaram que há 12.000 anos os humanos eram apenas caçadores-coletores, vivendo em pequenos grupos nômades. A narrativa oficial diz que somente após o fim da última era do gelo a agricultura começou, dando origem às primeiras aldeias. Porém, descobertas recentes começaram a desafiar essa linha do tempo. Em diferentes partes do mundo, estruturas monumentais foram encontradas, complexas, organizadas e aparentemente avançadas demais para povos que, segundo os livros, ainda não dominavam a agricultura ou a arquitetura sofisticada. Como explicar isso? Um dos maiores enigmas da arqueologia moderna é o fato de que civilizações complexas parecem surgir de repente na história, como se não houvesse um longo período de desenvolvimento anterior. Normalmente, o progresso humano é gradual. Pequenas aldeias evoluem para vilas. Vilas evoluem para cidades. Cidades evoluem para impérios. Mas, em alguns casos, esse processo parece ter pulado etapas. Isso levanta uma pergunta inquietante. E se já existisse uma civilização avançada antes da que conhecemos? Uma civilização que floresceu há mais de 10.000 anos e depois desapareceu? O fim da última era do gelo, há aproximadamente 11.700 anos, foi um período de mudanças climáticas extremas. O planeta aqueceu rapidamente. O nível dos oceanos subiu mais de 100 metros ao longo de milhares de anos. Imagine cidades costeiras inteiras sendo engolidas pelo mar. Se existiram sociedades complexas antes desse período, grande parte de suas evidências poderia estar hoje submersa. Além disso, há indício de que esse período foi marcado por eventos catastróficos, enchentes massivas, mudanças abruptas no clima e talvez até impactos cósmicos. Muitas culturas antigas ao redor do mundo compartilham mitos de um grande dilúvio. Histórias semelhantes aparecem em civilizações separadas por oceanos e continentes. Coincidência? Ou memória distante de um evento real? Outro ponto intrigante é o conhecimento astronômico presente em culturas antigas. Mesmo sociedades consideradas primitivas possuíam alinhamentos precisos com constelações e eventos celestes. Como povos sem tecnologia moderna conseguiam tal precisão? Alguns pesquisadores sugerem que esse conhecimento pode ter sido herdado de uma cultura anterior, uma cultura perdida, uma civilização esquecida pelo tempo. Se a história humana for realmente 10.000 anos mais antiga do que acreditamos, isso mudaria tudo. Mudaria nossa compreensão da evolução social, tecnológica e até espiritual. Talvez não sejamos a primeira sociedade avançada a existir neste planeta. Talvez sejamos apenas a mais recente. E isso nos leva à próxima questão. Que tipo de evidências sustentam essa hipótese? Para questionar a linha do tempo tradicional, precisamos olhar para as evidências com uma mente aberta. Primeiro, considere a complexidade de algumas estruturas antigas. A construção de monumentos exige organização social, planejamento, divisão de trabalho e conhecimento técnico. Isso não surge do nada. Se povos de 12.000 anos atrás já construíam estruturas megalíticas, isso sugere que sua sociedade era mais sofisticada do que imaginamos. Outro ponto é a agricultura. A narrativa convencional afirma que a agricultura começou cerca de 10.000 anos atrás. Porém, estudos recentes indicam que experimentos agrícolas podem ter ocorrido muito antes disso, talvez milhares de anos antes do que pensávamos.
Isso significa que o processo de sedentarização pode ter sido mais longo e complexo. Também há descobertas submarinas intrigantes. Ao longo das últimas décadas, ruínas foram encontradas sob o mar em diferentes regiões do planeta. Algumas parecem formações naturais, outras exibem características que sugerem intervenção humana. Se o nível do mar subiu drasticamente após a Era do Gelo, qualquer assentamento costeiro anterior teria sido inundado. E a maioria das civilizações antigas surgiu justamente perto da água. Além disso, existe o enigma do conhecimento antigo. Civilizações antigas demonstravam compreensão matemática, geométrica e astronômica surpreendente. Em alguns casos, a precisão de seus cálculos rivaliza com conhecimentos desenvolvidos milhares de anos depois. Ponto de onde veio esse conhecimento? Foi desenvolvido independentemente em múltiplas regiões ou foi herdado de uma fonte comum mais antiga? Há ainda teorias sobre eventos catastróficos globais no final da Era do Gelo. Alguns pesquisadores investigam a possibilidade de impactos de fragmentos de cometas que teriam causado incêndios massivos e mudanças climáticas repentinas. Se uma civilização existisse naquele período, um evento assim poderia ter destruído grande parte de sua infraestrutura. Sem registros escritos preservados, restariam apenas fragmentos, mitos, ruínas e mistérios. O problema é que a arqueologia tradicional é cautelosa, e com razão. A ciência exige evidências sólidas, mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Se grandes partes da antiga costa mundial estão hoje submersas, ainda não exploramos completamente os lugares onde as provas poderiam estar. A tecnologia moderna, como mapeamento por sonar e arqueologia submarina, está apenas começando a revelar o que está escondido sob as águas. Talvez estejamos apenas no início de uma nova revolução histórica. Talvez as próximas décadas revelem que a história humana não começou há 6.000 anos, mas há 16.000. Se isso for verdade, então tudo muda. Nossa compreensão de progresso, nossa visão sobre colapso civilizacional, nossa percepção sobre o quão frágil é o desenvolvimento humano. E talvez a pergunta mais perturbadora de todas: se existiu uma civilização avançada antes da nossa, o que aconteceu com ela? A história é escrita pelos sobreviventes. Se uma civilização anterior desapareceu, em um cataclismo global, restariam apenas sombras de sua existência. Fragmentos enterrados, estruturas submersas, mitos transformados em lendas. Talvez os livros de história não estejam errados. Talvez estejam apenas incompletos. A humanidade já enfrentou eras glaciais, impactos cósmicos, mudanças climáticas extremas e colapsos sociais. Nada garante que nossa civilização seja permanente. Se o passado for realmente 10.000 anos mais antigo do que acreditamos, isso nos ensina algo poderoso. O progresso não é linear. Civilizações podem surgir, florescer e desaparecer, e talvez, sob o oceano ou sob camadas profundas de terra, ainda existam respostas esperando para serem descobertas. A pergunta não é apenas se a história humana é mais antiga. A verdadeira pergunta é: estamos preparados para descobrir que não somos os primeiros? E se a maior descoberta da história ainda estiver escondida sob nossos pés? A ciência moderna continua avançando. Novas tecnologias permitem escanear o solo com radar, mapear o fundo do oceano com precisão milimétrica e analisar sedimentos antigos em busca de vestígios invisíveis a olho nu. E quanto mais procuramos, mais perguntas surgem.
Talvez o maior erro da humanidade não seja ter esquecido uma civilização antiga. Talvez seja acreditar que sabemos tudo sobre nosso próprio passado. Durante muito tempo, imaginamos a evolução humana como uma linha reta, simples, previsível, progressiva. Mas a realidade pode ser muito mais complexa. A história pode não ser uma linha, pode ser um ciclo. Civilizações surgem, crescem, dominam o seu ambiente, desenvolvem tecnologia, conectam-se ao cosmos. E então, algo acontece, mudanças climáticas, catástrofes naturais, guerras, colapsos internos, e o que resta são ruínas, mitos, fragmentos. Se realmente existiu uma civilização 10.000 anos mais antiga do que acreditamos, isso significa que o progresso não é garantido. Significa que o conhecimento pode ser perdido. Significa que até mesmo sociedades avançadas podem desaparecer quase completamente da memória do mundo. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Não se trata apenas de descobrir se o passado é mais antigo. Trata-se de entender o quão frágil é o presente. Hoje, nossa civilização também depende de equilíbrio climático, infraestrutura complexa e sistemas interligados. Se algo semelhante ao que ocorreu no fim da última era do gelo acontecesse novamente, estaríamos preparados ou nos tornaríamos apenas mais uma camada arqueológica para futuras espécies? Talvez, daqui a 10.000 anos, alguém esteja escavando as ruínas de nossas cidades, tentando entender quem fomos, tentando decifrar nossos símbolos, tentando reconstruir nossa história incompleta. E talvez eles também se perguntem: e se houve uma civilização ainda mais antiga antes deles? A história humana pode ser muito mais profunda do que imaginamos, e estamos apenas começando a explorar suas camadas. A verdadeira questão não é se nossa história tem 6.000, 16.000 anos. A verdadeira questão é: estamos prontos para aceitar que o passado ainda guarda segredos capazes de mudar tudo?